Bom dia, quarto ano. A gente vai dar início à nossa aula, mais uma aula gravada. Infelizmente não foi possível a gente fazer a chamada de vídeo, mas vamos dar continuidade normalmente, tá? Hoje nós vamos revisar, eu quero revisar com vocês um assunto que a gente viu, que foi na página 12 e 13, um exercício que a gente já fez, mas que eu preciso relembrar com vocês sobre o sistema de numeração indo-arábico, lembram? E aí, a gente aprendeu o que são algarismos, né? Os algarismos vai do 0 até o 9, certo? Isso aqui são algarismos, tá? Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá? Isso aqui são algarismos. Os algarismos, eles nos ajudam a formar números. Então, se eu pegar o algarismo 3 e o algarismo 0, eu vou formar o número 30, tá? O número 30 é formado pelo algarismo 3 e o algarismo 0. Acredito que vocês lembram, porque a gente viu, pelo menos com quem participou, né, da chamada, a gente viu sobre isso, sobre os algarismos, tá? E a gente fez o exercício, a gente viu qual é o menor algarismo de um dígito, né? Qual é o menor número com um algarismo? O menor número com um algarismo é que número? Nós temos o 0, né? É o menor número com um algarismo. Qual é o menor número, o maior número de um algarismo? O maior número de um algarismo é o 9. E de dois algarismos, se eu pedir, o maior número será 99, tá? E de três algarismos, se eu pedir o maior, tá? O maior será 999. E aí, a gente trabalhou sobre isso, o maior número, o menor número, quais números eu posso formar a partir de tais algarismos, tá? Então, eu tenho o algarismo 2, 1 e 3 aqui. Aí no exercício pedia para a gente formar números a partir desses algarismos. Que números aqui eu posso formar a partir desses três números? Eu posso formar o número 213, eu posso formar o número quanto? 132, eu posso formar o número 123, que mais? Posso formar o número 203, mas também posso formar o número 231, não é isso? Estou usando todos os algarismos aí que foi dado. Falta utilizar dos 300, né? Posso fazer 312, mas também posso fazer 321. Então, a partir desses três algarismos, eu posso formar todos esses números aqui. Eu só mudei, ó, a posição deles, tá? Mudei a posição deles, mas só usei esses três algarismos. Espero que vocês tenham entendido e estejam entendendo, tá? Outra coisa que a gente viu e que a gente vai precisar relembrar é sobre unidade. Deixa eu pegar aqui esse outro lápis. Unidade, dezena e centena, certo? A gente vai precisar relembrar esse conceito aqui. Unidade, quando a gente vê apenas um, tá? 1, 2, 3, 4 elementos. Dezena é formada a partir de 10 elementos ou a partir de 10 unidades. Então, para eu ter uma dezena, eu preciso ter quantas unidades? 10 unidades, tá? Certo? Para eu ter uma centena, eu preciso de quantas unidades? Eu preciso de 100 unidades. Então, uma centena é a mesma coisa que 100 unidades. Uma dezena é a mesma coisa que 10 unidades, tá? A gente vai precisar relembrar isso aí bem direitinho com vocês. Olha só. Estou colocando aqui. Vou tentar fazer mais devagar para vocês entenderem, tá? Vamos tentar relembrar aí
o valor do número de acordo com o lugar que ele ocupa, tá? Eu dizia hoje pro terceiro ano que o número ele vai ter um valor diferente dependendo de onde ele estiver, tá? Vamos ver. Aqui é a casinha da unidade, aqui é a casinha da dezena e aqui é a casinha da centena, certo? Deixa eu só fazer aqui. Então, unidade, dezena e centena, tá? Então, ó. Vou colocar aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3. Se esses 3 palitinhos estão na casinha da unidade, quer dizer que aqui eu tenho 3 unidades. Se esses 3 palitinhos estiverem na casinha da dezena, quer dizer que eu tenho 3 dezenas, tá? E se esses 3 palitinhos estão na casinha da centena, quer dizer que eu tenho 3 centenas, tá? Agora tem uma coisa aqui que eu preciso saber. Quanto é que vale 3 dezenas? Uma dezena não é 10? 2 dezenas, 20. 3 dezenas, eu tenho 30. Então, 3 dezenas é a mesma coisa que 30 unidades, beleza? 3 centenas. Quanto é que vale 3 centenas? Lembram que uma centena, eu falei que uma centena valia 100? Então, 2 dezenas vale 200. 3 centenas vale 300. Então, aqui eu tenho 300 unidades, tá? Então, 3 unidades, 30 unidades, 300 unidades. Se eu fosse escrever esse número aqui, eu teria o número 333. Eu teria o número 333, tá? Vejam que é o mesmo número, como eu falei, mas dependendo de qual caso ele estiver, ele vai assumir um valor diferente. Aí a gente fala sobre o valor posicional de um número, tá? É o valor que ele tem de acordo com o lugar que ele ocupa, tá? Então aqui eu tenho o número 333. Deu para entender? Espero que vocês tenham entendido, porque a gente vai precisar disso nessa próxima atividade aqui que eu vou fazer com vocês, tá? Eu vou dar outros exemplos aqui para ficar mais claro. Novamente, vou dividir esse quadro aqui em 3 para ficar mais fácil. Ó, aqui eu vou colocar outros números. Vou colocar 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, aqui eu distribuí aqui esses palitinhos, tá? Vocês prestem atenção, que a gente vai precisar utilizar isso aqui. Então, ó, se eu tenho 2 palitinhos aqui na unidade, eu tenho 2 unidades. Se eu tenho 4 palitinhos aqui na dezena, eu tenho 4 dezenas. Quanto é que vale 4 dezenas? Não é 40? Então, aqui eu tenho 40. Se eu tenho 2 palitinhos na casinha da centena, então eu tenho 2 centenas. Lembram que eu falei? Uma centena vale 100, 2 centenas vale 200, tá? Então, aqui eu tenho, ó, o número 200, tá? Então, juntando esse número, juntando a centena, a dezena e a unidade, que formam um número só, eu vou ter quanto? Ó, eu vou ter 242. Deu para entender? 242. Eu vou colocar aqui fora. 242. Beleza? Vou novamente para aqui. Quantas unidades tem aqui? Eu tenho apenas 4 unidades. Tenho quantas dezenas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho 6 dezenas agora, pessoal. 6 dezenas é a mesma coisa que quantas dezenas? Uma dezena, 10. 2 dezenas, 20. 3 dezenas, 30. 4 dezenas, 40. 5 dezenas, 50.
6 dezenas. Eu vou ter 60, né? Eu vou ter 6 vezes a quantidade 10, que vai dar 60. Então, aqui eu tenho 60. Então, 6 dezenas é a mesma coisa que 60. E agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 centenas. 5 centenas vale quantas? Quantas unidades, né? Uma centena vale 100 unidades, 2 centenas vale 200 unidades, 3 centenas, 300 unidades, 4 centenas, 400 unidades e 5 centenas vale 500 unidades, beleza? Então, vamos juntar agora para ver que número eu consegui formar. Então, eu formei, ó, 564. Só colocar lá, ó, 564, tá? Lembrando que eu pego só o primeiro número, ó, para formar. Eu pego só o primeiro algarismo aqui de cada número e aí eu formo o número 564, tá? Porque se eu for decompor 564, ó, se eu for decompor ele, 564, é a mesma coisa disso que eu coloquei dentro do quadro, ó. 564 é a mesma coisa que 500 mais 60 mais 4, beleza? Só isso. Agora eu vou para o último quadrinho. Quantas unidades eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho 6 unidades, beleza? Coloco lá pequenininho dentro do meu quadrinho só para não me esquecer. Então, tenho 3 dezenas aqui. Lembram que eu falei? Quanto vale uma dezena? Não é 10? 2 dezenas, 20. 3 dezenas, 30. Então, 3 dezenas é a mesma coisa que 30 unidades. E aqui eu só tenho uma centena, que eu já falei que uma centena vale 100. E aí, que número eu consegui formar? 136, né? Então, uma centena, 3 dezenas e 6 unidades. Eu tenho o número 136. Eu consegui formar o número 136, beleza? Pronto. É só isso aqui que eu preciso saber, tá? Dependendo do lugar onde o número está, ele vai ter um valor diferente, tá bom? Agora, a gente vai passar para a atividade, que eu não tenho certeza se vocês já fizeram, mas se já fizeram, a gente aproveita para vocês corrigirem. E se não fizeram ainda, eu já vou fazer e aí vocês vão fazer porque ela é um pouco mais difícil e eu vou precisar realmente fazer, tá? Para vocês pegarem um jeito. Então, vamos lá. Página 14 e 15 do exercício, tá? Valor posicional, página 14 e 15 do livro de matemática.